Graça e paz, pessoal, queridos, amados. Bom, esse vídeo aqui, na verdade, é para eu expor o meu ponto de vista, a minha opinião acerca de determinados assuntos que têm sido discutidos nesses últimos dias. E assuntos, envolvendo, esse drama que a gente está vivendo, dessa pandemia, e principalmente no que concerne ao sistema religioso. A gente tem se deparado aí com a polêmica, com polêmicas envolvendo políticos, envolvendo até mesmo autoridades religiosas, como Silas Malafaia. Quero deixar bem claro aqui que eu particularmente não tenho nada contra a pessoa do Silas Malafaia, tá? Ele não fez nada contra mim, não fez nada comigo, não o conheço, não convivo com ele. Então assim, eu não tenho motivo para ficar contra ele, para odiar ele, para querer o mal dele. Não tem motivo para isso. Não tem. Então, assim, de antemão quero deixar bem claro, contra a pessoa dele, eu não tenho absolutamente nada contra. Ele não me fez nada, não fez nada comigo. Agora, as ideias dele, as opiniões dele, as coisas que ele defende, as coisas que ele expõe, aí eu me posiciono. Eu tenho todo o direito de me posicionar. Direito garantido pela Constituição Federal, tá? De 1988. Então, é direito adquirido, garantido, e um direito que ninguém pode tirar de mim. É a minha liberdade de pensamento, a liberdade de manifestação do pensamento. Isso não é tirado de ninguém, muito menos. Então é isso. O que eu quero expor aqui, na verdade, não é nem uma crítica, não é nem um embate em relação ao assunto. É apenas um questionamento, porque, veja bem, a gente sabe que essa pandemia, ela está causando inúmeros transtornos no mundo, né? Está causando muito transtorno, não só na questão de saúde, como também na questão econômica, na questão financeira. Por quê? Porque as empresas estão fechadas, a economia ela não está tendo a rotatividade que costumava ter, né? Funcionários sendo demitidos, outros tendo seus contratos de trabalho suspensos, pessoas sem receber salário e as contas continuam chegando e sem ter condições de arcar com essas despesas. Tem muita gente aí se desesperando, pessoas se deixando aflorar, pessoas se entregando às suas mais vis insanidades, pessoas extravasando todas as suas frustrações, os seus estresses nos outros sem necessidade, como se o outro tivesse culpa de alguma coisa, quando na verdade ninguém é culpado de nada, ninguém na camada inferior é culpado de nada, tá? Se tem alguém que é culpado de alguma coisa, não é quem está no mesmo barco que você, não é quem está no mesmo barco que eu. Então, assim, isso tem gerado inúmeros transtornos. E, sinceramente, se Jesus não voltar daqui por esses tempos, é bem provável
que o tempo que ainda nos restar nesse mundo, haverão enormes transformações. Sofreremos enormes transformações. Transformação física, né? Porque é provável que com as infecções o nosso organismo ele se torne anômalo, ainda que estejamos curados, ainda que nós estejamos sem sintomas da doença, ainda que nós estejamos tranquilos, mas é provável que o nosso organismo se torne anômalo, ou seja, sofra anomalias, anormalidades, e essas anormalidades acarretarão em mutações genéticas, possibilitando que a próxima geração seja uma geração de mutantes. Não é mutante com poderes, é negócio todo de filme, de série, de novela, nada disso. Não. Mutantes, quer dizer, organismos mutantes com DNA alterado, né? Possibilitando assim também algum defeito físico, né? Tipo, a pessoa nascer com 6 dedos na mão, a pessoa nascer com 3 olhos, essas coisas assim, entendeu? Negócio de poder, nada a ver. Ninguém vai ganhar poderes por isso. Não, esquece isso. É invencionice do Stan Lee. Tá? Então o que acontece? E transformações não apenas físicas dos seres humanos, como também transformações sociais, né? O que antes era normal, o que era normal há 40 anos, há 50 anos, não é mais normal no dia de hoje, né? O que era normal naquela época? As pessoas se sentarem, as pessoas se reunirem para conversar, as relações humanas eram mais próximas. Hoje, o normal é as pessoas viverem mais reclusas, cada um ficar na sua, cada um ficar no seu quarto, né? Os filhos, né, hoje pegam a comida e levam para o quarto para assistir internet, para comer vendo internet, né? Para comer jogando. O pai, a mãe, pega a comida, senta no sofá para assistir o Jornal Nacional, para assistir novela, para assistir a série, para assistir o reality show. Então, isso era anormal há 50 anos, há 60 anos. Naquela época não se pensava que o que seria, que hoje as relações familiares seriam dessa forma, que as relações humanas seriam dessa forma, né? A conversa ao redor da fogueira, a reunião ao redor da fogueira, não existe mais isso. É raro, é coisa rara. E aí, o que está acontecendo agora com esse isolamento? Com esse isolamento social, né? Afastando as pessoas umas das outras, não deixando as pessoas se tocarem, não deixando as pessoas mais apertarem as mãos, darem um abraço, né? Um abraço cordial, carinhoso, de respeito. Não pode mais. Por quê? Por causa do risco da pandemia. Tô falando igual agora um outro YouTube aí. Mas é isso, pessoal. A tendência é que daqui nos próximos anos a normalidade das relações seja a pessoa não ter calor humano, a pessoa não ter contato físico, ou seja, o ser humano cada vez mais se desumanizar, pô. Então isso é ruim, isso é horrível. Ao mesmo tempo,
ao mesmo tempo, a gente não pode ser ignorante, a gente não pode ser burro a ponto de achar que a doença não existe, que o vírus não existe. O vírus existe, ele é real. Se é na mesma proporção que a mídia tem divulgado, não sabemos. Afinal de contas, a gente não tem acesso aos dados, às estatísticas verdadeiras. Eu já falei aqui no outro vídeo uma vez, sobre a questão de estatística, até aquele vídeo meu defendendo o pesquisador do Datafolha. Então, eu já falei aqui que eu não confio em nada dessas estatísticas divulgadas, desses dados divulgados por essas empresas, por esses órgãos de pesquisa, por essas instituições aí, essas fundações. Eu não acredito em nada, nada. Não acredito em nada. Aí quer dizer, é uma coisa que é uma sinuca de bico em que a gente se encontra. A doença, ela existe, ela é real, a ameaça já não é nem mais ameaça, já é uma realidade. Tanto é que muita gente está morrendo por conta dessa enfermidade. Mas ao mesmo tempo o Brasil, o país, a sociedade está sofrendo uma transformação aí indesejada em todos os sentidos. Quer dizer, aí fica a critério de quem achar que deve se precaver ou não. Isso é algo que vai de acordo com a conclusão que você tira. Se você acha que o teu organismo é imune, que dá para sair, dá para trabalhar, dá para fazer tudo, você quiser ir por sua conta em risco, viver a tua vida normal, você viva. Agora, se você não tem certeza do amanhã, se você não se garante e você tem medo, se você não quer correr o risco, fique em casa. Mas aí o que acontece? O pastor Silas Malafaia, lembrando que é um questionamento, não é treta, é um questionamento. O pastor Silas Malafaia, ele está intimando, fazendo coação psicológica, coação emocional, espiritual, inclusive, em seus fiéis, para continuarem comparecendo aos seus templos superlotados, os seus templos super abarrotados, e dizendo que as pessoas não têm que ter medo disso, que é para confiar em Deus, porque Deus guarda, Deus livra, Deus protege. Esse aí é o mesmo pastor, esse pastor que está falando que Deus guarda, Deus livra, Deus protege, é o mesmo que falou há cerca de 4 anos, quando o Valdemiro Santiago levou uma facada e foi transportado por seguranças. Naquela época, esse mesmo pastor que está falando aí que a gente tem que confiar em Deus, que Deus guarda, Deus livra, Deus protege, foi o que falou naquela época que a gente não tem que ficar se garantindo na confiança de Deus, não. O brasileiro tem memória curta, Principalmente crente alienado, crente besta, crente piolho, que vai na cabeça desses líderes religiosos aí, desses cães gulosos, que nunca se importaram com a vida dos outros, nunca se importaram com o bem-estar alheio, nunca se importaram em resgatar vidas, nunca se resgataram em socorrer as pessoas, sempre se manifestou nas questões apenas por conflito de interesse, porque está perdendo isso.
isso. Tá perdendo isso, né, mala? Aí você tá fazendo essa coação com os seus fiéis para não perder a boquinha, para não perder a mamata. E aí, como é que fica a situação? Ué, Deus guarda ou Deus não guarda? Os brasileiros que têm memória curta, os crentes que têm memória curta, naquela época ele falou isso. Ele falou que não precisa Deus proteger nem livrar, não, porque. Não, digo, ele falou que não adianta a gente ficar se garantindo em Deus, na segurança de Deus, na proteção de Deus, não, porque a gente tem que andar com. A gente tem que fazer a nossa parte para se precaver das coisas. Ele até usou a Bíblia, que Neemias tinha segurança na reconstrução dos muros de Jerusalém. Ele estava com segurança. Então, com base nisso, a gente tem que também ter segurança particular. A gente tem que ter guardas armados, dizendo que o pastor ele merece e precisa ter guardas armados. É mole falar isso de quem está lá acima, né? De quem tem todo o poder de receber todo o patrimônio advindo do sofrimento das ovelhas, dos fiéis. Isso é mole, né? Isso é fácil. Agora, por que que o lascado lá do membro não tem direito a isso? É mole falar, né, cara? E aí? Tá queimando a própria língua, né, mala? Tá queimando a própria língua. Para quem tem dúvidas do que eu tô dizendo, o link da pregação onde ele falou, fez tal afirmação, tá aí na descrição. Vou botar aqui na descrição. Ele falando defecando pela boca. De que na época ele fez questão de dizer que livramento de Deus não era suficiente. Que era necessário nossas intervenções. Aí agora, diante desse problema, desse drama, diante de um inimigo invisível, diante de um mal real, agora é que a gente precisa da proteção de Deus, a gente não pode se precaver, a gente não pode tomar todas as medidas, não? Por que que mudou o discurso assim de repente, hein? Por quê, hein? Por que será? Por que que não manteve esse mesmo discurso na época do Valdemiro, em dizer que Deus protege, que Deus guarda, Deus livra? Isso aí tá muito esquisito. Muito mesmo. Bom, reflita em relação a essa questão, tire suas próprias conclusões e veja na sua vida se realmente vale a pena manter um cão guloso como esse. Porque, meu querido, utilizar de ferramentas, gatilhos emocionais, psicológicos para, por meio disso, se manter, viver às custas dos outros, uma hora o negócio vai ficar feio, porque o mundo gira, hein? O mundo gira. E o que mais tem de profecia na Bíblia, falando em relação a seres como esse, que fazem isso que faz, praticando injustiça, praticando impiedade, cometendo essa atrocidade com a vida de inocentes, a justiça do nosso Deus, do nosso Pai, ela não falhará. Pode ter certeza disso. Não sou eu que estou dizendo, são as Sagradas Escrituras. Um beijo e um abraço a todos. Fiquem com Deus. Shalom.